Hoje a gente tá aqui com um canal novo, que não aparece, não, já não apareceu ainda aqui no canal, que é o canal do Blu-ray. Ah, eu resolvi trazer hoje, eu literalmente resolvi trazer isso agora, porque ele lançou o vídeo do Liminal Land Volume 2 agora, que ele tem uma coisa um pouquinho especial porque eu tô nele. Não participando exatamente, mas eu fiz uma pequena gravação pra ele usar no vídeo. Eu só quero ver como é que vai ficar, porque, tipo assim, a gravação que eu fiz, eu não achei que ficou tão boa. Só que, assim, depende muito de como ele editou e mixou o negócio pra ficar bom. Só que o negócio, como é volume 2 como o negócio é volume 2 do Liminal Land, a gente precisa ver o volume um primeiro, então a gente vai ver os dois vídeos. O mistério dentro de Liminal Land. Vamos ver. Liminal Land. Há um tempinho Maluco, a tua. Putz, grila. Entra aí mais um. Mais um pro time das vozes grossas. A gente já tem o Viral Quest, a gente já tem o Zedin, a gente já tem o Dashikal, agora a gente tem o Blu-ray. Putz, grila. atrás e sinceramente até hoje, essa ARG começou a ficar bem destacada lá na gringa, e graças ao sucesso de Welcome Home, a ARG finalmente se expandiu pra mim. E antes que tu me pergunte, sim, era pra existir um vídeo de Welcome Home nesse canal. Só que Liminal Land. Ó, tá. E antes que tu me pergunte, sim, era pra existir um vídeo de Welcome Home nesse canal. Só que pelo fato desse assunto ter basicamente saturado, entre aspas, esse vídeo não conseguiu ver a luz do dia. Mas graças a isso, eu pude finalmente conhecer Liminal Land, um parque Porque eu vi. Acho que eu vi dois vídeos do IP sobre isso, sobre o Welcome Home. E sei lá, sinceramente não me interessou tanto assim. A única coisa que eu achei estranha é que por algum motivo um monte de gente tava gostando até demais daquele. Do personagem principal lá, o cara com o topetinho. de diversões que ao ver é apenas um parque comum. Porém, se você Hehe. chegar com os olhos Ô, para diabo. enxergar, vai perceber que não é só isso. Eita, poxa. Eu conheço essa música de algum lugar. É Amnésia? Mano, eu acho que essa música é de alguma Amnésia, velho. Eu acho que é. Antes de mais nada, essa AG tem tanto canal no YouTube quanto um site próprio. E lá no Hum. site é onde vamos ter as principais informações sobre Liminal Land. Estilo Welcome Home. O parque todo foi fundado pela empresa Shell Corporation em 1975, lá em Lakeville. Destinado a se tornar um dos maiores parques de diversões dos Estados Unidos, a Shell Corporation decidiu ultrapassar os limites do que significava entretenimento imersivo. O site Uhum. diz que até hoje eles não sabem como conquistar um público tão apaixonado em tão pouco tempo, porque a cidade de Lakeville não tem nem 100 pessoas. Quem dirá ter uma quantidade razoável para um parque como esse? Então, era previsto que o Bem, parque fechasse logo logo. Entretanto, para felicidade de alguns ou felicidade de outros, caraca, de quem que é a ideia de abrir um parque temático num lugar que tem 100 pessoas? no primeiro dia, os ingressos já estouraram. E isso é algo a se questionar. Na linha seguinte, o site disse que dá crédito às grandes famílias que viajaram de todo mundo para experimentar o parque. Então isso quer dizer que a Shell Corporation já era conhecida mundialmente pelo mundo? Ok. O Essas principal roças, meu objetivo Deus. da Shell Corporation era ultrapassar a Disneylândia. Na época, Caraca! que dominava em questão de atração, brinquedos e, é claro, montanhas russas. Mas a Sharon foi mais além. Então decidiram criar montanhas russas com mais emoção, um parque aquático Os de caras muitas tava ambicioso, camadas, hein? só coisa boa. Existem até uns certos rumores de que a Shell Corporation teria ultrapassado a Disney em um certo tempo, pelo menos é o que o site diz. Só que são só rumores e nada comprovado. Porém, é agora que as coisas vão ficar estranhas. O site afirma que pouca cobertura de notícias sobre Liminal Land saiu dentro de Lakeville. A galera que Uhum. frequentava o parque pareciam bastante ansiosos para servirem de cobaia para passeios experimentais, por mais que muitos acidentes tenham acontecido ao redor do parque. E detalhe, não teve Ah, sequer uma investigação realizada com profundidade nos casos, ou era arquivado, ou simplesmente cagavam para isso. As pessoas ora sumiam as e bolas. estranhamente ninguém falava nada. Contudo, a popularidade de Liminal Land só crescia e não parava. Parece que todo mundo só queria saber de diversão e risadolas.
Ainda que tivesse esses eventos anômalos, se é assim que o site descreve, mas em 20 de maio de 1989, o Hum. parque finalmente foi fechado. O site ainda Ok. fala que foi sem nenhuma razão concreta. Só que eles terminam com a seguinte estranha E frase: ela há corno. rumores de que os restos mortais dos presentes naquela noite fatídica permanecem exatamente onde foram vistos pela última vez. Agora assombra o parque. Primeiramente, que noite fatídica foi essa? Que noite foi essa capaz de fazer Lime no Land fechar assim do nada? Bom, basicamente isso é tudo que temos na área About Lime no Land. Algo que eu consegui notar é que no final da página temos uma logo, e clicando nela, descobri. Uma coisa que eu tô percebendo ali é que os rostos, as fotos, parece muito que foi feito por uma inteligência artificial não tão inteligente assim, sabe? Que tipo, quando você vai fazer fotos e coisas assim, inteligências artificiais hoje, você vê que as coisas que geralmente dão errado, né, ficam estranhas nas fotos geradas por computador, geralmente são mãos, são pés, são olhos e coisas assim, mas não, aquele ali, o rosto deles estava meio ruim. Isso era bem comum tipo assim, isso era bem comum em inteligências artificiais mais antigas, que já tinha já, né, que era aqueles sites que o pessoal fazia, tipo, por exemplo, o This Person Doesn't Exist, ou This Cat Doesn't Exist, que pegava fotos de várias pessoas ou de vários gatos e juntava pra tentar formar um totalmente novo. Aí às vezes ele ficava todo quebrado, o gato ficava uma espiral, sei lá, ficava cortado no meio. Às vezes acontecia isso. Hoje em dia já nem tanto. Então, tipo, parece muito que essas imagens foram feitas por essa inteligência artificial antiga, que não conseguia fazer as coisas muito direito. Aí os rostos ficaram todos estranhos. Vimos que eu documentei de arquivos de Lime no Land, 5 crianças segurando ambas as mãos e eu acho que tô comemorando algo. Porém, nesse logo, uma criança tá sem cabeça, que é a do meio, justamente a do meio. Pode ser apenas maluquice da minha parte? Pode, mas nunca se sabe, né? Mudando a área do site pra área Intervenção, vemos que é uma guest area, ou uma área de visitante, e precisa de uma senha para acessar, e é aí que vamos para o canal de Lime no Land, por segundo vídeo teoricamente. Esse vídeo é como uma daquelas fitas de treinamento, aquelas que funcionários novos assistiam Sim. para aprender mais sobre o ambiente que estão e para aprender como é que as coisas funcionam por lá. No vídeo, eles nos dão boas-vindas. Falam que estão bem gratos por termos entrado na equipe e espero ter dado uma recepção calorosa no parque. Eles afirmam também que se orgulham em garantir que a experiência de cada visitante seja apenas positiva, nada menos que isso. Sim. Nessa fita, vamos aprender a identificar visitantes insatisfeitos, para que ao menos possamos ajudá-los a Pessoal, sua boca. satisfeitos. Algumas fotos de exemplo são mostradas para sabermos como identificar um cliente insatisfeito. Esta é a pessoa, como diz a fita. O que é meio estranho, Sim. porque a pessoa pode estar literalmente assim por causa do brinquedo. É. Mas vamos continuar. Vamos lá que agora é a nossa vez. Tenta você, tá. Look at the photo. Tá. Poxa. Não sei. A criança tá com medo, não? Parece mais uma criança com medo do que insatisfeita. Eu tenho dúvida, mas eu acho que é essa criança do meio. Não, não. Caraca, era mesmo. Não, não acredito que era essa mesmo. Eu jurava que era outra, na moral. É a velha. Ô, velho. Qual o próximo? Qual o Acho que próximo? todo mundo já entendeu que a maioria das imagens é feita por IA. Isso não Sim. estraga a imersão nem nada, mas deixa tudo ainda mais bizarro do que já tá. Outra imagem Aham. de algumas crianças aparecem, mas na hora de identificarmos, Parque está. a imagem de um incidente, provavelmente com a montanha-russa, é mostrado na tela, e o vídeo identifica, mesmo assim, as pessoas insatisfeitas. Voltamos para a tela inicial e pera aí que eu notei algo. Ah, Uma mensagem secreta? Esperamos que essa fita tenha ajudado a prepará-lo para manter os visitantes aqui pelo máximo de tempo possível. Eu sei que o parque quer ter o máximo de visitantes possível para pelo menos ultrapassar o rato de calça, mas também não é para tanto. Se você encontrar um visitante satisfeito, certifique-se de fazer um dia sugerindo atividades adicionais no parque. tá. Fazer um dia não é exatamente isso. Make their day é tipo. É uma expressão que traduz ao pé da letra para fazer o seu dia, ou fazer o dia da pessoa, que no caso é quando você melhora o dia da pessoa bastante, sabe? Tipo assim, seria no sentido de fazer o dia da pessoa ficar muito melhor.
Esse negócio. Se você encontrar um visitante insatisfeito, tenha certeza de fazer o dia dela ficar muito melhor sugerindo atividades adicionais do parque. Visitante satisfeito, certifique-se de fazer um dia sugerindo atividades adicionais no parque. Quando estiver pronto, informe o seu gerente para iniciar o 7º curso com a senha Right, ou rito para quem não entende coreano. Agora, vamos voltar para a página de Liminal Land. Já temos a senha que é Right, então basta apenas colocarmos ela, não é? Se Não. você simplesmente colocar o Right lá agora, não vai dar em nada. Quando isso aconteceu, a comunidade inteira de Liminal Land se juntou para descobrir essa senha. Sim. Até que um cara simplesmente chegou e postou que descobriu a senha. Do nada. Rite of Passage, ou rito de passagem. O cara disse que conseguiu porque simplesmente combinava. Literalmente, esse é o motivo. E colocando essa senha na guest area, também não dá em nada. Mas relaxa, o cara realmente acertou dessa vez. Só que a senha atualmente só não funciona mais. O criador Ah, e eu acho que já colocou uma nova. Mas vamos voltar para uns meses atrás. Se você paçoca. colocasse Rite of Passage lá na guest area, isso acontecia. Essa imagem bizarra de um minotauro. Na imagem, podemos perceber que há algo escrito, porém não muito identificável. Der Kotle Moloch Mate Ryumen Der Capella. Acho que é isso. Até que foi descoberto que essa escrita estava em alemão. Da Chicago. Para o português brasileiro, significava o ídolo Moloch com 7 capelas. Pesquisando essa frase no Olha, Google, capela mesmo. eu vi coisas que eu realmente não precisava ver. O nome Ok. dessa figura é Moloch, ou Molat, não sei. Desde o período medieval, Moloch costuma ser retratado como um ídolo com cabeça de touro, com as mãos estendidas sobre o fogo. E essa não é nem a pior parte. Esse coisa ruim já ouvi associa falar já. práticas que incluem sacrifício de crianças. O site literalmente aquela coisinha colocou um legal. demônio escondido achando que ninguém ia perceber. E isso fica ainda pior quando você percebe que no primeiro vídeo de Liminal Land tem mais crianças do que adultos desaparecidos. E ainda tem mais, essa não é a única coisa. Liminal Land tem uma loja real, e caso você compre algo nessa loja, isso aparece. O mapa inteiro do que era Liminal Land. E olhando um pouco abaixo do mapa, vemos o mascote de lá, o Minotauro Rosa que se auto-intitula Molly. Eu acho que você já entendeu. Moloch, Molly. Essa coisa tá andando a níveis extremos. Existe muita coisa sobre esse tal de Moloch na Wikipédia, mas por agora eu não pretendo ficar me aprofundando tanto. Eu vou deixar tudo lá mais pro final. Então Beleza, vamos ter beleza. que continuar para confirmar a teoria. Ao lado da intervenção, temos as áreas Galeria e Arquivos. Na Galeria temos fotos de algumas pessoas se divertindo no parque e de alguns locais no mesmo, mas nada de tão interessante assim. Nos arquivos tem muita, mas muita coisa mesmo. Então eu vou deixar essa área mais lá pro final. Então, vamos para as acomodações. E é lá onde vamos conhecer a Home. Não de Welcome Home, chega de Welcome Home, pelo amor de Deus. Home in Liminal Land é uma abreviação para Holistic and Opportune Mutual Experience. O objetivo da Sharon com esse projeto Experiência oportuna, holística, mútua. O que seria holistic? Eu esqueci o que é. Translate. De inglês para português. A gente tem holistic. Não, holística. Minha nossa, eu adorei, cara. O que é holístico? O holismo é uma ideia interdisciplinar de que sistemas possuem propriedades ah, como, conjuntas. A tradução hoje não está tão boa. Essa solução remete a uma forma específica de contemplar o mundo que pode ser aplicada a várias vertentes de conhecimento, como etc. Holismo é um adjetivo que classifica uma coisa relacionada com o holismo, ou seja, qualquer doutrina que procura compreender os fenômenos da sua totalidade ou globalidade. Tá. Ok.
era manter os visitantes pelo máximo de tempo possível. Novamente esse desespero para manter visitantes, só que dessa vez eles têm um motivo: maximizar lucros. Devido a esse propósito, a Home seria o único hotel no parque supostamente contendo cerca de 10 mil quadros operacionais simultâneos. No meio do texto temos um mapa que mostra tanto o tamanho de Limenoland quanto o tamanho da Home, que é literalmente Lakeville inteira. Há rumores de que certas áreas ainda não foram completamente exploradas, então isso quer dizer que tem lugares desconhecidos na maior parte da Home. Isso significa que ela não é tudo isso, e possivelmente o desconhecido predomina nessas áreas. E agora que novamente vamos pro canal de Limenoland, eu sei que tem bastante informação extra sobre a Home, mas talvez vá falar junto aos arquivos. O vídeo específico é uma fonte footage da Home, que inclusive foi por esse vídeo que eu conheci a ARG. Mas vamos parar de enrolar. Tudo se inicia novamente com a fita nos desejando boas-vindas e agradecendo por termos entrado na equipe. Eles começam a explicar sobre o que a gente já sabe da abreviação da Home, porém, assim como na fita anterior, há algo escondido entre essas abreviações. Outro significado da sigla Home: hide, obscure, maintain e evict. Esconder, obscurecer, manter Evitar. e despejar. Eu acho que eu sei onde eles querem chegar. O projeto Home se esforça para abranger uma sensação de conforto e familiaridade muito associada ao subúrbio americano. Resumindo, eles fizeram esse projeto não só para manter clientes, mas também com o intuito de fazer os hóspedes se divertirem pelo maior tempo possível. Sim. Devemos manter a estabilidade e a imagem da Home para garantir que nossos hóspedes permaneçam pelo máximo de tempo possível. E de novo, eles reforçando que querem manter os visitantes. É algo que eles vêm fazendo desde o começo. Porém, o motivo agora não é mais ultrapassar uma empresa e nem maximizar lucros, como diz o site. Após isso, o vídeo rapidamente trava e apenas por uns segundos o texto some. E só as palavras destacadas ficam visíveis, que juntando elas, uma frase se forma: deve ficar pelo maior tempo possível. Dessa vez, isso parece mais como uma obrigação. Manter uma sigla da Home. Então quer dizer que caso não consiga manter clientes e você ser despejado? Eles afirmam que colocaram a Home logo no início da entrada do parque como uma forma de estratégia. Porque pensa comigo, se você gostar do parque, por que não permanecer alguns dias? Ou até permanentemente? Se você pensar em ficar na Home, poderá se divertir em qualquer tipo de atração no parque, do início até o fim. O vídeo começa a falar sobre o tamanho real da Home, que a gente sabe que não é apenas isso. O vídeo começa também a comparar o tamanho real do parque com o tamanho real da Home, que realmente é grande. E quando eu digo que é grande, é realmente muito grande. Um aviso meio ilegível para ler aparece repentinamente na tela, mas eu consegui compreender. Não tente explorar ou verificar o verdadeiro tamanho real das instalações domésticas. Mesmo nós estamos totalmente seguros de seu verdadeiro tamanho e extensão. Depois do aviso, nós vamos para um tipo de curso, igual ao citado curso 7 na fita anterior, mas dessa vez é um curso avançado. Bem avançado, inclusive. Nele informa que nós precisamos corrigir todo tipo de confusão e inconveniência rapidamente, para que os hóspedes não se sintam desconfortáveis com o ambiente e não peçam para sair depois da Home. E agora o curso vai nos dar uma tentativa de identificar alguma inconveniência nos exemplos a seguir. Tá. Você vê? A cortina? Não? Não sei, a cortina. Rapaz. Aí vai você, bobo. Vamos tentar de novo, certo? Tá. A estética da fita muda e um estudo de caso nos informa sobre a fonte footage. Mas antes, eu não sei se você percebeu, mas no meio das imagens tinha uma mensagem secreta. Sim. Tá bugada, mas eu consegui entender. Remova rotineiramente e com segurança toda e qualquer porta, janela ou soleira que possa servir como uma saída da área de contenção da Home. Acho que levaram manter hóspedes a todo custo sério demais. O que era para ser um local que continha casas apenas para aumentar sua diversão no parque, acabou virando um cativeiro sem saída. Isso significa que os funcionários vão fazer você permanecer no parque, mesmo que seja na base da força. Quanto mais descobertas sobre Limenoland, mais bizarro isso aqui fica. E eu digo que nem ao começo. Esse estudo de caso diz que a fonte footage é um exemplo. Um exemplo de que, como as medidas de contenção impróprias podem levar a ocorrências anômalas para os residentes da Home, preste atenção e observe com cuidado o que deu de errado. Nunca mais queremos ver incidentes como esse novamente. Dentro da fonte footage temos uma visão mais ampla do que era a Home. Estranhamente as casas eram coladas e tinha até supermercado. E eu não sei o porquê, mas o cara dessa fita tava tão ofegante que eu fiquei preocupado. Meu amigo que é o mago aí. O cara dá uma analisada ao redor da Home até decidir querer entrar em uma casa aleatória. Não sei. Caramba. Dentro da casa dá pra ver que ela tá meio abandonada, mas quando o cara vai explorar mais o local... Até que bem grande.
Uma música começa de repente, o que pode significar que talvez alguém saiba que ele está ali. Estranhamente, quando ele passa pela porta e olha para trás, tem um aviso para bloquear a porta. Porém, parece que ele não faz isso. Nunca deixe uma passagem destrancada. A curiosidade se tornará arrependimento. Após isso, é visto que ele já está em outro local e conseguimos ouvir o que parece ser fogo e pessoas dizendo algo estranho dentro daquela sala. Entretanto, quando ele se aproxima da porta, Gente gritando, tá? Ah, só deixar claro aqui. Mesma coisa que aconteceu sem ser semana passada, na outra semana também. Eu, eu acabei virando à noite. Se acontecer de eu fechar o olho aqui, eu ainda também que presto atenção. Eu só fecho o olho porque meu corpo tá cansado. não entre lá. O cara reaparece correndo nas backrooms. Pode nunca ser verdade. Você nunca será visto. Pode nunca estar certo. Você já está morto. A Oh, meu mochilino. bateria tá descarregando e o cara tá correndo às pressas de alguma coisa. Até que no final, ele é pego. Uhum. Ixi. Aqueles que buscam a partida se perderão. Esperamos que você aprenda com o erro dos outros. Esperamos que você tenha um dia agradável aqui em Liminal Land. Tá bom, né? Vamos lá. Esse mano que tá gravando ouviu alguma coisa em uma certa casa na home e decidiu explorar pra ver o que achava. E esses som coincidentemente vinham de um local secreto da mesma. Mas é como o vídeo diz, não siga ações estranhas. Sim. As consequências disso foram grandes. Ele correu pela sua vida, mas isso foi em vão. E provavelmente foi de rasta pra cima depois. Mas antes disso, tem uma cena em que ele vai pra um local específico. Um local em que atrás das portas tem fogo, um rugido de touro e pessoas. Sim. Pra quem tinha dúvida, o Moloch controla a Liminal Land. E possivelmente a Shadow Corporation. Essa coisa de manter Possivelmente, visitantes pra maximizar lucros ou pra futuramente ultrapassar a Disney é basicamente uma metáfora só pra você servir de sacrifício. O parque foi justamente escolhido por esse propósito, porque é um local que muitas crianças um dia ainda querem frequentar. E não se esqueçam que ele é associado a práticas com sacrifício de crianças. O mais Sim. sinistro é que os funcionários têm consciência disso. Inclusive, eles mesmos servem ao próprio Moloch. Os ritos de passagem podem tanto significar uma mudança religiosa quanto nascimentos e mortes. Então, era meio impossível você não saber disso. Mas meio Sim. que, mesmo se você não soubesse desse fato e trabalhasse no parque mesmo assim, praticamente tu ainda estaria servindo a um Moloch só de manter os visitantes no parque. Também tem as siglas da Home, esconder, que pode estar se referindo tanto a um Moloch escondido na Home, quanto esconder algum corpo. Obscurecer. Pode ser igual obscurecer um funcionário a virar um de seus servos, ou até um cliente comum. Manter qualquer tipo de ser humano tanto no parque quanto na home, de preferência crianças, e despejar, que é o mesmo que desalojar. A partir do momento que alguém vai de rasta pra cima, a casa em que muito provavelmente essa pessoa vivia fica à venda para novos moradores. Sim. Mas também pode significar expulsar. Eu acho que caso você já tenha feito o tal sacrifício pro Moloch, tudo já não é mais útil pra ele. E por causa disso ele expulsa você pra viver sua vida comum. Mas com esse pecado em sua mente, ou Sim. pode significar outra coisa. Caso eu tenha me enganado nessa suposição, comenta aí. Teu comentário ajuda bastante com o engajamento do canal. Tem mais Olha a minha cara de quem entende de teorias. 2 vídeos no canal e também tem a área arquivos, que eu pretendia analisar. Porém, eu vou deixar esses vídeos pro próximo. Me perdoe pelo atraso de vídeos e pela falta de frequência no canal. Futuramente, mais vídeos virão, e eu tô muito animado pro que vai vir. O vídeo, por enquanto, vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado, e eu já tô trabalhando nessa continuação. Te amo, Flor de Ameixa, e Blue Way fechando o vídeo. Flor de ameixa aí, rapaz. Mas bom, depois de um mês ele lançou a parte 2, que é essa que a gente vai ver agora. Só fazer uma coisa antes. As cócegas vão me matar. Eu gostaria de deixar claro que a minha participação foi imitando uma voz de criança. Então, pode ser que não fique muito boa, igual eu falei, depende muito da mixagem que ele usou pro negócio, porque eu tentei ao máximo possível imitar a voz de uma criança. Mas não ficou tão bom, vamos nessa.
Oi, Blue Oi, aqui bom. novamente para darmos continuidade ao universo de Lime No Land. Por que isso? Bora. Meu Deus. E bom, no último vídeo eu tinha explicado o que era Lime No Land, qual era o seu propósito e o que eles escondiam por trás dos panos. Sim. Vou resumir um pouco, mas eu recomendo que você assista ele em si. Acabei de assistir. Basicamente, Lime No Land é um parque de diversão criado pela empresa Shell Corporation que fez sucesso lá no Novo México na década de 70. E de algum modo o parque conseguiu atrair uma parcela da população, tendo até rumores de que eles tinham ultrapassado a Disney, que era sua concorrente na época. Entretanto, com o decorrer do tempo, incidentes aconteciam, mas nenhuma investigação na época foi feita com tamanha profundidade. E no vídeo passado, vimos que Lime No Land estava envolvido em um tipo de culto para um falso deus, um Sim. deus que tem envolvimento com sacrifícios humanos. Paramos anteriormente na área arquivos e com 2 vídeos para analisarmos no canal. Na verdade, era para ser 3 contando com o primeiro, só que como nesse primeiro vídeo é só o hino estadunidense e as imagens das pessoas desaparecidas, não teria muito o que falar. Só É. foca nessa Endimunos aí. Mas enfim, Ok. chega de enrolação e vamos de novo a Lime No Land. Bora. Na descrição explica que essa é uma fita de investigação recuperada que detalha sobre alguns acontecimentos estranhos ao redor de algo denominado de Anomalia de Lime No Land. O vídeo já é meio direto e conta que nos últimos meses, o NMSP, que significa Polícia do Estado do Novo México, tomou conhecimento dessa atração anômala. Polícia do Estado do Novo México. New Mexico State Police. Os mesmos acreditam que o passeio esteja relacionado a muitos casos de deformidade facial, de acordo com o Hospital Regional de Lakeville. Uma tal de LBT, que muito possivelmente é um canal de notícias de lá, tinha se recusado a cobrir esses casos na televisão local, pelo fato de que representações visuais não são adequadas para o público em geral. Então, vamos por o que interessa. Vamos. Esse é Rick Arkeman. Ele teria visitado Poxa, o cara é parente do Levi. Lime No Land em julho de 1988, com sua esposa e seus 3 filhos. Detalhe que foi apenas um ano antes do parque fechar completamente. O Rick supostamente teria escapado últimos, hein? de sua família para encarar essa anomalia de Lime No Land sozinho, o que significa que já havia boatos sobre isso e esse maluco foi mesmo assim. O vídeo nos mostra uma ótima fotografia em que ele se encontrava vivo, que é claramente ele andando até essa anomalia. E por Sim. que tirar essa foto, eu não faço a mínima ideia. Só sei que essa foto também comprova que essa tragédia poderia ter sido evitada pela pessoa que tirou a foto. Alguém viu isso, tirou uma foto e não fez nada. Agora, a imagem a seguir é uma ilustração da estrutura facial de Rick após montar na anomalia. E essa é a ilustração. Compara essa ilustração com a imagem real do Rick, um homem que parecia o Trevor do GTA pra porra de um alternate. Eles afirmam que a causa da morte do Rick permanece em investigação até o novo aviso. Mas é aí que tá, até quando isso vai permanecer em investigação? Ou até quando isso permaneceu em investigação? Essa é Lina Sorenson. Eu vou falar Sorenson. Ela era uma professora e tinha levado sua turma da primeira Sorenson. série para Lime No Land no inverno de 84. E você já sabe que crianças dentro desse parque são muito bem recebidas, não é? Lá dentro, a Lina resolveu levar as crianças em brinquedotecas. Sabe aqueles lugares que sua mãe te abandonava que possuía vários brinquedos, jogos e uma porrada de criança? Então, a Lina levou eles pra esse tipo de lugar. Ela ficou com a turma por mais ou menos 7 minutos e depois disso, teria saído repentinamente pelos fundos. Isso é basicamente o que o Rick fez. Ela teria escapado de seus alunos assim como o Rick teria escapado de sua família. E vocês já sabem o final disso. As crianças ficaram sozinhas por fucking 8 horas. Mas como elas são crianças, elas nem perceberam que a mesma teria saído. E agora, as coisas ficam realmente sérias. O corpo de Lina foi descoberto em um pedaço de terra atrás da anomalia de Lime No Land. E a foto a seguir é uma ilustração da estrutura facial de Lina depois que seu corpo foi descoberto. Dá pra ver que a única coisa que o Rick e a Lina têm em comum em suas deformidades são esses sorrisos carismáticos, como se eles estivessem sendo forçados a se divertirem. E pela cara do Rick, dá pra notar que ele não era do tipo que sorria muito, e ver que tem algo nesse brinquedo os forçando a sorrir deixa isso tudo ainda mais conturbado. Tá drogando todo O polícia mundo. de Lakeville se recusou a elaborar suas descobertas na cena do crime, ou seja, cagaram pra porra do corpo da Lina. Esta é Maria Ramos. Maria visitou Lime No Eu Land fechei o olho bem na hora. pra porra do corpo. Eu tomei um susto com o áudio, mas eu não tomei um susto com a imagem do iSpeed.
Astro Speed. Ali, esta é Maria Ramos. Maria visitou Laminoland sozinha Você tá direito, em vai. novembro de 1982, muito antes dos acontecimentos de Rick e de Lina. Ela supostamente foi a uma roda gigante bem antes de embarcar na anomalia de Laminoland, e naquele dia em específico, a mesma teria sido fechada para reparo. Alguns funcionários do parque se lembram de ter visto uma mulher perto dos controles do brinquedo, mas não fizeram literalmente nada para impedi-la ou questioná-la, o que pode Oxi. comprovar a teoria de que os funcionários têm consciência do que habita lá no fundo da home. Os caras literalmente sabiam que o brinquedo estava em manutenção e não fizeram nada. Eu dou ênfase para esse nada. Para parar a Maria. Nada. Então, o passeio teria começado com a Maria no vagão mais distante, que é na parte traseira. O motivo de fechar a anomalia foi porque havia uma falha de segurança defeituosa que fazia com que o passeio seja executado sem parar. Significa que a Maria ficou nesse brinquedo múltiplas vezes e ele só parou quando alguém realmente chegou lá e desligou ele. Nesse dia, o passeio durou até 26 minutos sem parar, e a imagem a seguir é uma ilustração da estrutura facial dela depois que o passeio foi controlado. A deformidade de Maria Ai, é com caramba. certeza a pior até agora, e até mesmo nessa condição, ela ficou com esse medonho sorriso em seu rosto. Esse incidente poxa, é marcado velho. como a primeira morte na anomalia de Laminoland. Mas eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Essas montagens de rostos aí. Essas montagens de rostos que tem no Liminal Land tá muito melhor do que o Batalha Catálogo. Muito A melhor. investigação desses casos está em andamento pela Polícia Smile Tapes do também. México até hoje. O que mais me deixa embasbacado com esse vídeo é que literalmente ninguém fez uma investigação com profundidade, por mais que esses casos ocorressem praticamente com frequência. Se o primeiro caso foi registrado em 82, será que aconteceram mais mortes de lá até 89? Ou pior, será que isso ocorre desde o início da abertura do parque? Eu tô ligado que os funcionários podem estar envolvidos em cada morte do parque, mas e a polícia? A polícia se recusou a organizar as descobertas do caso da Lina. Sei que talvez essa teoria seja meio quebrada porque é a própria polícia que fez essa fita de investigação. Porém, Aham. e se existirem lados? Lados contra essa investigação e lados a favor dessa investigação. O lado contra é possivelmente o lado que serve ao Moloch. O lado que encobre os casos, coloca qualquer problema do parque como incidente e também arquiva todos. E o lado a favor é o lado que estamos vendo diante das fitas, o lado que está investigando, juntando as peças e indo mais e mais a fundo nos casos. É claro que isso é apenas uma teoria e tudo vai se confirmando com o tempo. Entretanto, Tô aqui pra dividir ela com vocês. sobre essas pessoas que foram com Deus, meio que não tem muito o que dizer. Só é estranho que em ambos os casos eles foram pra essa anomalia em situações aleatórias. Rick literalmente abandonou sua família pra ir nessa atração. A Lina abandonou sua turma. E a Maria, por mais que o brinquedo estivesse em conserto, ela conseguiu embarcar mesmo assim. E ninguém a impediu em momento algum, que é a pior parte. É como se eles estivessem sendo atraídos, controlados, hipnotizados, qualquer coisa envolvendo essas palavras. É sempre tipo, nessa época aí, os PCs das pessoas, tipo, que uns 1 GB de RAM, que era mais ou menos o suficiente, só que as pessoas se acostumaram tanto com o teclado que muita gente não consegue. Nossa, meu olho hoje tá sinistro, hein? Muita gente não consegue usar as técnicas de número de cima. O pessoal só usa o numpad. E nesse exato momento eu esqueci o motivo pelo qual eu comecei a falar sobre, sobre números do teclado. Eu não tenho mais certeza se o que eu tô falando tá fazendo sentido ou não com o vídeo. O que tá acontecendo? É como se eles estivessem sendo atacados mesmo assim, e ninguém a impediu em momento algum, que é a pior parte. É como se eles estivessem Mano, tem uma grande chance de eu ter falado por uns 2 minutos aqui sem motivo nenhum. Eu não lembro. sendo atraídos, controlados, hipnotizados, qualquer coisa envolvendo essas palavras. Se pá, era isso que aquela fita de treinamento queria dizer. O parque está Eu não vou vivo. cortar não. Pode muito bem ser uma clara referência a esse O parque. Ué, ele faz. Ué. acontecimento. E até o próprio Bola. Pode também ser o parque é uma mentira, que é até mais válido do que a frase anterior. Mas deixa a gente sonhar, vai. E bom, que a polícia do Ou The Park is Alive. O parque é uma vida. O que indica que talvez ele esteja vivo. Então o Moloch pode ter sido alterado a sua forma para poder ficar em forma do parque. Então todo o parque, na verdade, é uma representação do Moloch. O que faz com que as pessoas andarem demais no parque, eles estão sendo mais expostas ao Moloch, que então faz elas ficar com essas aparências bizarras. Eu tô indo muito longe dessa teoria.
Novo México possa estar servindo ao Moloch ainda é uma dúvida, mas que qualquer pessoa pode servir a ele, com certeza é um fato. E você vai perceber isso agora. É agora. Caramba. Tá. Tá. Esse vídeo Eu tenho quase certeza que essa é a segunda vez que eu apareço em algum vídeo sem ser no meu canal. Eu tenho quase certeza. Aliás, não. Eu acho que eu já participei de algum vídeo. Não participei não. Não, eu acho que é a segunda vez que eu participo de um vídeo desse, assim, de outro canal. Porque, tipo, o primeiro nem foi querendo, porque o primeiro foi o vídeo do My House do Pombo Atômico, que eu só apareci falando que eu tava jogando com ele. Eu tava jogando, não, né? Que eu tava com ele na live quando ele tava jogando My House. E agora esse aqui que foi o primeiro foi o primeiro, eu acho que alguém chegou e falou: "Você quer falar aqui?" Eu falei. é mais uma das fitas de investigação, só que dessa vez iremos focar em outro caso. Esse vídeo afirma que a polícia do Novo México continua investigando as estranhas atividades que vêm se manifestando em Lakeville. Semana passada, detetives teriam recebido uma denúncia direcionando-os para a residência Munos. Supostamente, uma tal de Sofia Munos tem agido de forma cada vez mais estranha. Não seria Munhoz? Caraca, na moral, esse meu nervosismo com essa fala que eu fiz simplesmente tirou o meu sono. Digamos assim, ela começou a agir assim após o desaparecimento de sua filha, que desapareceu por circunstâncias desconhecidas. Essa é a Sofia Munos. Ela alegou que sua filha foi vista pela última vez sob seus cuidados em 504 Dourado, e fazendo uma pequena pesquisa para saber o que é uma residência comum. De acordo com o depoimento de Sofia, sua filha teria fugido da residência na calada da noite, e durante o incidente, ela estaria dormindo e não ouviu um único sequer barulho. Os detetives não acharam motivos para suspeitar que Sofia estaria mentindo. Mas que motivos então Andy Munos tem para fugir? Sim, Andy Munos, aquela que aparece no primeiro vídeo de pessoas desaparecidas no canal de Lime No Land. Durante uma busca recente na casa dos Munos, descobriram alguns desenhos que Andy Munos teria feito. Uma história chamada de Amigo da Mamãe. Ah, nossa, velho, pior que eu não lembro o que era as falas desse troço. Nossa, faz um tempo que eu gravei, faz o quê? Uma semana, eu acho. E a descoberta desses desenhos levaram a uma caçada imediata a Sofia Munos, porém, ela fugiu de casa. A história contida nesses desenhos fez com que Sofia Munos fosse completamente incriminada pelo desaparecimento de Andy Munos. E a história é essa. Ah, não. Tá. Eu tô torcendo muito pra, sei lá, tá muito distorcida ou ter um eco absurdo, eu não sei, mas assim, cara. Tá. Tá desgaste. Uhum. Nossa, mano, eu gravei tudo numa tacada só. Eu gravei tudo numa tacada só. Eu só falei as frases uma vez só, cada uma ou duas vezes cada uma. Uau. Essa é a minha mamãe. Não, não tem muito efeito. Não tem muito efeito. Não. Ah, não. Não, 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 não. Ai, caramba. Nossa, eu não lembrava que essa era a voz que eu fiz. Mamãe me leva pra todos os lugares. É complicado quando você ouve sua voz no microfone, porque, tipo assim, a minha voz agora. Se eu tentasse refazer aquilo que eu fiz, como é que na minha cabeça isso vai soar? Peraí. Pra todos os lugares. Mamãe me leva pra todos os lugares. Na minha cabeça tá muito mais fino. Eu tenho certeza que agora, o que eu falei agora, soou bem parecido com o que apareceu no vídeo agora. Mas na minha cabeça tá muito mais fino. Isso é muito bizarro, velho. A mamãe me levou pra Liminal Land.
Legal que... Mano, pior que ele não tinha falado que era Liminal Land quando ele mandou pra mim. Deixa eu ver aqui, cadê? Que Blu-ray. Ele tinha falado que era Liminal Land? Cadê? Ah, ele falou que é Liminal Land, tá. Porque eu lembro que eu não lembrava que tinha falado, e eu lembrava que eu li Liminal Land, e eu mandei Liminal Land, porque eu tava lendo em inglês o negócio. Eu, tipo, eu, eu meio que assumi, mais ou menos, que Liminal Land era Liminal Land, não sei. Eu fiquei tão animada. Eu podia ter feito mais feeling. Mas então, a mamãe me deixou triste. Não tá passando vergonha, não. Vergonha tá passando, não. A mamãe me levou pra essa casa. Dentro dela tinham mais casas. A mamãe olhou. Eu usei a entonação errada. Porque era mamãe olhou alguma coisa e eu devia ter falado, tipo... A mamãe olhou. Putz, Mamãe disse que tava procurando um amigo. Eu estou aqui para frente. Siga-me, está tudo bem. Ah, o amigo. Eu cheguei a dublar isso? Eu acho que não. Cheguei a dublar isso? Liminal Land, stuck excited, my house, my look. Não. É. Eu nem vi essa parte, essa foto aí. Nem essa. Eu só vi a foto da próxima fala, no caso. Exatamente esse daí. Dentro tava um amigo da mamãe. Boa. Amigo da mamãe. Agora, Tá, peraí. Tá. Essa é a mamãe, ela vendeu pra todo lugar. Me levou pra Liminal Land, eu estava tão animada, mas então a mamãe me deixou triste. A mamãe me levou pra essa casa. Então ela tinha mais casas. Tá. Look. Eu não sei. Eu mesmo não sei dizer o que tá escrito nesse. Mamãe disse que tá procurando um amigo. Aí apareceu lá o cara. Dentro estava o amigo da mamãe. Na porta, né? Então estava o amigo da mamãe. Amigo da mamãe. Ah, tá. O amigo da mamãe é o Moloch. Tá. os detetives possuem motivos para acreditar que Sofia Muniz esteve envolvida no desaparecimento de sua filha, Andy, e no final eles mostraram que Sofia Muniz está sendo procurada. Com esse vídeo provamos que qualquer um pode facilmente servir ao Moloch ao invés dos funcionários do parque. Sim. Também pode significar que a polícia ou metade dela podem ser cúmplices. Mas então, Talvez. se qualquer pessoa pode facilmente servir ao Moloch, isso quer dizer que os pais de cada criança desaparecida naquele vídeo estão envolvidos no desaparecimento dos próprios filhos? Isso ainda é um mistério. Mas indo no vídeo em si, logo na história de Andy, a gente pode perceber que ela não escreve tão bem assim. Ela, é claro, é uma criança. A escrita dela não é um problema. O problema é logo a seguir. Andy escreveu Mom's Friend meio errado, com a letra E faltando no Sim. meio da palavra. Só que ao decorrer da história, no momento em que é nos apresentado o amigo, entre aspas, de sua mãe, a escrita dela ficou perfeita, sem erros, sem falta de letras, literalmente uma caligrafia perfeita. Uma caligrafia perfeita até demais para uma criança na idade de Andy. O que significa que sua mãe adulterou o que ela realmente tinha visto. E o que Sim. mais comprova tal coisa são as páginas que contêm rabiscos, que Sim. censuram algo ou algumas palavras. Não anulam
pelo fato do Moloch estar envolvido nisso, mas o que tinha de tão secreto na história para Sofia Muno censurar tanta coisa? Por que ela só não se livrou dos desenhos? Uma hora com certeza os detetives iam encontrar isso e iam incriminá-la. É como se ela fez isso de propósito, talvez para mesmo escapar? Porém, no início não existiam suspeitas ou qualquer tipo de coisa que poderia ser usada contra ela, até acharem a história. Eu não acho que ela Sim. alteraria isso simplesmente por querer alterar, ou deixaria os desenhos ali simplesmente por querer deixar. O plano de Sofia Munos é desconhecido, e assim como seu plano, onde ela se encontra também é um mistério. Se você souber de alguma coisa sobre ela, ou se já viu ela por aí, liga para esse número na tela, 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 na tela. This number has been seized by the New Mexico State Police. The search for those impacted by nefarious activity taking place within Liminal Land Park urge to submit any applicable information. Applicable information. Applicable information. Why are you sitting there, listening to them? Ele só acabou. Eu nunca mais vou fazer uma voz de criança na minha vida.